Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por se conectarem para assistir a nossa Masterclass Design Paramétrico ou Inteligência Artificial, qual o melhor para mim? Meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Para quem ainda não conhece a Zigurate é uma instituição de ensino online com mais de 20 anos de experiência, que oferece masters profissionalizantes e cursos de aperfeiçoamento nos campos da arquitetura, engenharia e inovação. A nossa base é aqui em Barcelona, mas a gente conta com uma comunidade global com mais de 20 mil pessoas e 120 nacionalidades diferentes. A nossa masterclass de hoje é um oferecimento do curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM e do curso de aperfeiçoamento em inteligência artificial aplicada à construção. Por isso, eu gostaria de convidar o meu companheiro Eduardo para compartilhar alguns insights sobre esses dois cursos com vocês. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Então, boa tarde a todos e todas. Somente para fazer uma prévia da apresentação dos dois cursos que hoje serão apresentados. No caso do curso de desenho paramétrico com programação visual em BIM, neste curso nós iremos abordar três temáticas que são programação visual com Dynamo, com Grasshopper e a programação textual com Python. É um curso de curta duração, são 4 meses, com início agora no dia 21 de outubro. As aulas são 100% online, síncronas, com aulas ao vivo durante a semana. Caso vocês tenham interesse neste curso, em saber mais informações, é só escanear o QR Code, que teremos um enorme prazer em atendê-los. Em relação ao curso de inteligência artificial, é um curso também de curta duração. Nós vamos abordar fundamentos da IA aplicado à construção, integração da IA no desenho, sustentabilidade e gestão, e também a IA em operações, manutenção e reabilitação. É um curso que começa agora no dia 28 de outubro, também 100% online, com aulas síncronas, ao vivo durante a semana, tá? Da mesma forma, convido vocês que têm interesse nesta formação a escanear o QR Code e teremos um enorme prazer em atendê-los. Renata, deixo com você agora e com o professor Rogério. Boa masterclass para todos. Obrigada, Edu. Daqui a pouco eu vou deixar os links também dos cursos no chat para quem quiser acessar as informações e conhecer mais os cursos. E agora, sem demora, a gente vai dar início à nossa masterclass, que hoje tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que chegam muito aqui para a gente na Zigurate sobre o desenho paramétrico e a inteligência artificial. Muitas perguntas como qual a diferença entre desenho paramétrico e IA? Onde eu posso aplicar um e onde eu posso aplicar o outro? Que conhecimentos são necessários para trabalhar com desenho paramétrico e quais outros são necessários para trabalhar com inteligência artificial, seja na arquitetura, na engenharia ou na construção? Então, para isso, essas perguntas serão respondidas pelo nosso querido Rogério Lima. O Rogério, ele, além de ser diretor do Master Internacional em BIM Management, aqui na Zigurat, ele é professor dos cursos de desenho paramétrico e de IA para construção. Por isso, não há ninguém melhor para nos explicar sobre esse tema do que o Rogério. E além disso, ele é arquiteto, é urbanista, é CEO da Domus Arquitetura e Consultoria e tem um canal no YouTube que se chama BIMverso, quem estiver interessado, tem uns conteúdos muito interessantes lá sobre BIM. Rogério, com você. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que estão aqui para falar um pouco, para ouvir um pouco sobre essa temática de IA e desenho paramétrico. A pergunta que dá tema a essa nossa discussão é qual é a melhor para mim? Essa é o start, o fio condutor, por assim dizer, dessa nossa conversa. Todos sabem, estão vendo como tudo isso tem evoluído muito rápido, principalmente a questão da IA. Mas muitas das vezes a gente pensa
que é fácil, que é só realmente apertar num botão, digitar uma coisa como o ChatGPT, que tudo vai resolver. Não é bem assim. Tem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração e daí falar um pouco desta distinção é importante. Então, qual seria a melhor das duas para o que eu faço? Primeiro, a gente tem que começar explicando o que que é cada uma delas, né? Não dá para eu escolher coisas se eu não sei o que que é. Então, desenho paramétrico é um método de projeto no qual recursos como elementos de arquitetura, de engenharia, de construção, são modelados com base em algoritmos, em vez de manipulação direta. Isto é, vocês já devem conhecer alguma coisa em termos de modeladores BIM, né? ArchiCAD, Revit e tantos outros. Você vai lá, pega o comando porta, insere uma porta, pega o comando parede, cria uma parede, pega o comando escada, cria uma escada. Então, você interage direto com o comando, diz onde é que fica aquele objeto, configura algumas coisas, aquele objeto aparece ali para a tela, compõe o conjunto desses objetos, vai ser o teu modelo. Óbvio, tem também informação não textual, não gráfica. No caso do desenho paramétrico, é um pouquinho diferente. Em vez de eu usar esses comandos tradicionais, eu faço uso de uma linguagem de programação que me permita criar um algoritmo que vai então executar alguma tarefa, dentre elas o próprio design, o próprio modelo, certo? Então essa seria a forma como a gente interage com este universo que a gente chama de desenho paramétrico. Então eu preciso ter uma linguagem de programação, pode ser visual ou textual, normalmente as duas é ainda mais poderosa, como Grasshopper, Dynamo, Python, e usando essas ferramentas, essas linguagens, a gente consegue, então, imputar ações, né? Criar um algoritmo que vai, então, realizar algumas tarefas, dentre elas, criar modelos. Até aí tudo bem, né? Alguém já deve ter visto por aí, alguém fazendo uma programaçãozinha que cria alguma coisa. Mas a diferença fica ainda mais complicada de perceber quando a gente evolui esse conceito para um outro chamado de desenho gerativo. Aí o cara começa a ficar tonto. Ué, é uma IA gerativa ou é um desenho gerativo? Qual é a diferença então dos dois? O desenho gerativo ou generative design, ele é um subconjunto do design paramétrico, do desenho paramétrico. Então, imagina um círculo que é o parametric design, e eu tenho uma bolinha lá dentro. Essa bolinha, Generative Design, certo? Então, ele é um subconjunto do maior, que é o Parametric Design. Então, ele é um método indireto de fazer projeto, em que, ao invés de você se preocupar em resolver um problema específico, como é o caso de um projeto tradicional, você define um método lógico, portanto, programável, né, usando o algoritmo, que pode resolver problemas similares em contextos diferentes. Eu crio um algoritmo para colocar brises em uma fachada segundo o posicionamento do sol. Eu posso usar esse algoritmo para essa fachada que eu estou a trabalhar agora, para uma outra de outro prédio. De repente, eu não quero nem para fazer brise, eu quero para o próprio arquitetura, né, ter algumas reentrâncias. Eu posso, de repente, usar o mesmo algoritmo, mudar alguma coisinha e ele vai responder ao caminho do sol do mesmo jeito. Então, são problemas similares, em contextos diferentes, usando a mesma lógica, o mesmo algoritmo. Esta forma um exemplo de desenho paramétrico. Mas, quando eu uso isto de tal forma que o sistema cria para mim sozinho soluções, aí eu estou falando de desenho gerativo. Então, eu criei um algoritmo e esse algoritmo sugere para mim respostas para aquele problema dado. Tá? Então, foi programado do mesmo jeito, portanto, ele é um subconjunto, né? Então, ele tem que atender característica de um subconjunto é ter partes do conjunto maior. Então, ele é paramétrico, ele é feito a partir de algoritmos, né? E manipula os objetos direto a partir do algoritmo,
Nesse caso, a diferença é que, em vez de só ajustar parâmetros, aqui eu tenho a criação de soluções, tá? Então, esse é o desenho gerativo. Tem vários usos, como, por exemplo, otimização de soluções, geração de família de soluções, exploração criativa, várias são as aplicações possíveis. Você consegue fazer isso de várias formas, tá? Aqui o que vocês estão a ver é uma lista de possíveis recursos, métodos, que você consegue alcançar, então, a construir um sistema gerativo, como a gramática da forma, algoritmos evolutivos e assim por diante. Portanto, o desenho paramétrico a gente pode sintetizar em algumas características. Primeiro, você, tendo conhecimento prévio de programação, você consegue criar plataformas personalizadas para aquele teu problema específico. Eu quero criar brises, como eu falei. Eu vou, a partir de conhecimento de programação, textual ou visual, ou as duas, preferencialmente as duas, crio então uma solução em algoritmo que resolve aquele problema, tá? Então, nesse sentido, é uma coisa personalizada, específica para aquele caso. Pode ser aplicado em outros casos? Pode. Eu pego aquilo, como eu disse ainda há pouco, aplico em outro prédio. Não há problema, tá? Mas é aquele tipo de solução ou aquele tipo de problema a ser solucionado, ou problemas similares àqueles que vão ser solucionados. Extremamente recortado, né? Pontual. Tem uma vantagem muito grande que é nós temos muito mais controle do resultado. Como fui eu que programei, eu que gerei os parâmetros-chave daquilo ali, e eu que criei a lógica, e atenção, que eu estou dizendo eu, necessariamente não é a pessoa que dona do escritório que vai fazer isso, mas a sua equipe. Ela dirigiu as pessoas para fazer isso, então ela sabe quais foram os requisitos que foram colocados para que aquilo fosse criado. Então, tendo isso muito bem desenhado por você, pela sua equipe, você tem controle do resultado. Por mais que ele sugira resultado para você. E vai sugerir, né, se for gerativo, se não for só um desenho paramétrico, mas para além de paramétricos, se ele for gerativo, ele vai também sugerir. Mas mesmo esses que foram sugeridos, você tem um certo controle. É possível dar grades nesse controle, dizer assim, não, eu quero que seja bem por aqui mesmo. E aí você afunila aquilo, tá? Ou posso até deixar mais aberto, se eu não quiser ter tanto controle assim. Pois pronto. Entretanto, eu preciso ter um conhecimento prévio de programação, como foi dito. Então, você pode até aprender isso só, claro, né? Todo mundo é capaz de ter essa iniciativa de self-learning, autodidata. Mas o nosso curso, por exemplo, te guia para você sair do zero, se for o teu caso, não tem nada de programação, zero. Ok, pode entrar aqui no curso. A gente guia pelo caminho de aprender Python, aprender IFC OpenShell, aprender o Dynamo, aprender o Grasshopper e tal, e com isso você tem a condição de montar uma coisa dessa. Para quem não acredita, no final dessa apresentação eu vou mostrar um exemplo. Já fica um spoiler aí, tá? Técnica para segurar a audiência, saca? Diz alguma coisa para puxar o pessoal para ficar até o final. Normalmente, o que você faz é focado em um problema específico de design. Dificilmente você cria por exemplo, um projeto executivo. É difícil. Quero fazer um sistema gerativo para fazer um projeto executivo. Você pode fazer até o prédio inteiro, se for o caso, mas ele vai estar em um estágio que não é de desenho executivo, certo? Portanto, normalmente ele é focado em algum aspecto específico. Se for para fazer um prédio como um todo, uma estratégia é quebrar isso em vários algoritmos que vai fazer cada um uma coisa. Ou então, na própria composição do algoritmo, dizer, ó, isso aqui é para construir os pisos, isso aqui é para construir as paredes, isso aqui é para construir tal coisa, e aí você monta a tua lógica de programação, tá? Então, essa diria que são as características fundamentais. Existem outras, mas as características fundamentais
abordagem com desenho paramétrico. Um exemplo. Digamos que eu tenho um terreno qualquer e quero fazer a distribuição de estacionamentos, vagas de estacionamento nesse terreno. Então aqui o que vocês estão vendo é um desenho orgânico. Internamente os retângulos são vagas de estacionamento. E foi feito então, usando a lógica do Parametric Design, desenho paramétrico, um algoritmo que distribui vagas nesse terreno. E melhor do que isso, à medida que eu mudo o desenho do terreno, ele adapta a distribuição das vagas. Então, é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Perceba, eu vou mudando o desenho do terreno, vou inserindo outros elementos, inclusive dentro da área do estacionamento, e ele vai ajustando a distribuição do estacionamento ao longo dessa minha edição. Tá? Quem já teve o desprazer de fazer isso em AutoCAD sabe o quanto é terrível, né? Ter que mudar a distribuição de vaga de estacionamento, etc. Tá? E isso aqui é tão rápido quanto isso. Fez o algoritmo? Fez? Está funcionando bacana? Pode ficar mudando o terreno o dia todinho se quiser. Ele vai ajustar para ti. Certo? Então pronto. Isso tem IA, professor? Nada de IA. É só Parametric Design. É só lógica de programação aplicada ao desenho. E agora a nossa queridinha IA. É uma área da computação, né, que se dedica ao desenvolvimento de algoritmos capazes de simular o processo cognitivo humano. Ficou extremamente popular com o lançamento do ChatGPT, mas não é de hoje que essa menina anda por aqui, tá? As primeiras brincadeiras com IA é da década de 50. Então, ela já permeia aí nossa vida durante um bom tempo. Só que agora está no hype, né? Tornou-se público, tornou-se visível a todos. E existe um subconjunto dentro das IAs que é a inteligência artificial gerativa. Assim como há lá o desenho gerativo, né? O Generative Design, há a IA gerativa, que é essa que se concentra na criação de um conteúdo novo. Imagem, texto, vídeo, áudio, certo? Claro que tudo isso baseado em um treinamento, baseado em alguma coisa. Não é que ela, da cabeça dela, né, se é que se tivesse cabeça, começou a criar alguma coisa. Não, ela foi treinada para isso. Se o objetivo é criar um quadro, uma pintura, um desenho, uma imagem, ela é treinada nesse campo de imagens, né? Aprende a imagens. Então, é possível fazer, sim, mas precisa de um treinamento. E daqui a pouco a gente vai ver por que essa coisa de treinamento é uma grande vantagem, mas é o calcanhar de Aquiles do mesmo jeito de uma IA, tá? Então, preciso ter ela normalmente focada em alguma coisa porque ela precisa ser treinada. Logo, dizer hoje que uma IA para tudo, embora exista esse conceito, ainda não. Talvez no futuro, mas ainda não, tá? A coisa anda tão rápido que é dito que uma IA, não uma IA, mas a inteligência artificial como um todo, enquanto campo do conhecimento, duplica de potência a cada 3 meses e meio. Então, é muito rápido como essas coisas estão correndo. Daqui a 3 anos, como é que isso vai estar? Daqui a 10 anos, como é que vai estar? Né? Há um artigo do professor Silvio Meira que ele diz que nos próximos 800 dias é a data que ele dá. Atenção que daqui a 800 dias, quem não tiver minimamente utilizando o IA no seu negócio está fora do mercado. Aí ele frisa no artigo, não são 800 meses, nem 800 semanas, são 800 dias, tá? Então, é muito rápido, gente, que a coisa está andando, tá? Mas tem características, nem para tudo isso serve, nem para tudo eu preciso disso, tá? Então, a gerativa
ela é um subconjunto. Então, a inteligência artificial como um todo é o círculo maior. Aí nós temos o machine learning, neural networks, ou redes neurais, o deep learning, e dentro do deep learning eu tenho generative AI, tá? Então, essa é a lógica, vamos dizer assim, por detrás desses vários modelos de algoritmo que existem. Falando especificamente das IA gerativas, né, que é essa que está muito mais ligada à nossa área, por isso que eu estou pontuando ela, a gente tem GAMs, a gente tem Generative Language Models, que é o ChatGPT, por exemplo, né, onde ele está enquadrado ali, e várias outras, né? Essa que gera imagens são GANs, por exemplo. E aí também trazendo exemplo, já que eu trouxe um exemplo daquela feita do estacionamento, que foi feito com Parametric Design, esse aqui é um exemplo de, de um projeto que eu estava fazendo semana passada e que fiz com uma ferramenta excepcional, não sei se vocês conhecem, chamado Graphite, tá? É uma ferramenta magnífica, insubstituível. Para quê? Para criar a distribuição espacial, para criar o que era o programa de necessidades. Depois de criado, passando para o programa de modelagem e usando a IA para explorar soluções de design, explorar soluções visuais, como é que isso se comporta se fosse em madeira, se fosse com vidro, se tivesse sacada, se não tivesse, se a sacada fosse assim, assim, assado, explorando soluções de design. Podia ser feito para outra coisa, claro, mas eu resolvi usar para esse fim específico. Eu recortei um universo que eu queria utilizá-la. Podia usar uma outra IA para fazer distribuição espacial. Podia, existe, tá? Mas, neste caso específico, a ideia foi usar para exploração estética. Ok? Então, poderia fazer tudo isso daqui no braço, como a gente diz, né? Renderizando, aplicando material, botando iluminação, botando gente, botando tudo, luz, tal, podia. Só que ia demorar imenso, certo? Podia fazer tudo, inclusive no próprio software de modelagem BIM, dá para fazer, podia exportar isso para um renderizador, dá para fazer, claro que dá. Mas eu ia levar, sei lá, alguns dias para fazer isso, para fazer a quantidade que vocês estão vendo aí, porque eu não gerei só 4, eu gerei 30 imagens, sabe? Em algumas horas. Então, é uma diferença absurda, certo? Nesse sentido. Agora, tem um detalhe. Vamos dizer que eu gostei dessa proposição aqui. Essa quarta, que é a quarta aqui de baixo do canto inferior direito. Poxa, eu gostei dessa proposição. Mas tem um detalhe aqui nessa esquadria que eu não queria que ela fosse assim. Eu queria que ela fosse mais assado, mais assim, mais assado, que tivesse uma marquise, mas eu não quero perder o restante da imagem. Eu quero que ajeite só esse caso aqui. Aí este tipo de IA não faz isso. Percebe? Começa a ter aqui um limite para isso. A gente acha tudo muito bacana, mas se você está usando isso no pormenor, né, para fazer uma renderização específica, atenção que isso foi feito para exploração estética. Não foi para gerar um render, é diferente. Se eu quisesse gerar o render de uma criação propriamente minha, seria muito difícil usar esta plataforma especificamente. Por quê? Porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita para essa exploração mesmo, tá? Exploração visual da parada. Então eu coloco lá um prompt e tudo, vou brincando com esse prompt e ele vai me dando soluções. E eu vou olhando, vou, poxa, legal isso, aquilo outro. Mas se você disser assim, pá, mas esse guarda-corpo aqui, o resto tudo eu quero do jeito que tá aqui, mas eu quero só mudar este guarda-corpo aqui para ser metálico. Esquece, ela não vai fazer isso para ti. Entendeu? Se fosse num Parametric Design, não existe Parametric Design até que eu saiba para render, certo? Mas tem para modelagem. Eu poderia modelar tudo isso aqui, e se quisesse mudar só este guarda-corpo da frente para um outro, com Parametric Design eu conseguia.
Ah, mas para ser mais exato, eu não queria mudar o guarda-corpo inteiro, eu só queria botar um tubo de inox em cima desse vidro. Posso? Com parâmetro design eu posso. Ser pontual, ser específico, é aquilo ali que eu quero fazer, tá? Em uma IA desta, esquece, você não consegue fazer isso. Já aproveitando para falar dessas características, então. Você pode ter plataformas já treinadas, IAs já treinadas, né, que usam alguns modelos de IA já treinados, e você vai usar. Então, isso é relativamente fácil de usar, porque normalmente é feito via prompt, ou então você configura meia dúzia de coisas lá e ela gera para ti. Entretanto, a facilidade de uso tem uma, como é que chama? Uma desvantagem, que é você não ter muito controle do resultado. Ela propõe para ti vários, mas você não tem tanto controle quanto, como eu expliquei ainda há pouco, tá? Não tem tanto controle. Agora, mas é possível ter um pouco mais de controle específico? Até é, mas você terá que treinar a tua IA para fazer aquilo. E aí requer um conhecimento mais profundo de codificação, de programação, onde você vai pegar um modelo de AX para fazer alguma coisa e vai treinar ela para fazer aquilo, especificamente. É possível, não é que seja impossível. Mas tem um detalhe, mesmo para isso. Para treinar esta IA, não basta você ter conhecimento de programação, mas você tem que ter um dataset, um conjunto de dados muito extenso, tá? Muito extenso. Porque é o volume de dados. Quanto mais dados você tem, mais eficiente ela fica. Não adianta você só dar dois exemplos, tá? O exemplo que todo mundo usa para falar disso e ficar claro é o seguinte: você e treinar uma IA para identificar a foto de um cachorro. Para que ela faça isso, você tem que mostrar para ela muitas fotos de muitos cachorros diferentes. E mostrar também coisas que não são cachorro, embora possa parecer. Mostra algumas de gato e diz assim, ó, isto não é um cachorro, tá? Coisa que uma criança aprende no estalar de dedos, a IA vai precisar de muitas e muitas e muitas imagens em posições diferentes de cachorros, de uma forma geral, para começar a identificar, depois de muito tempo, o que é um cachorro, tá? Esse é um exemplo mega básico. Então, partindo desse pressuposto, fazer coisas mais complicadas, óbvio, vai exigir muito mais base de dados, ok? Mês passado, falando com um professor nosso aqui da Ziggurat, ele esteve aqui e tal, a gente foi tomar um café, e aí a gente conversava sobre a possibilidade de usar uma IA para reconhecimento de elementos de arquitetura histórica. Então, imagina, eu escaneio um prédio, e aí a IA pode pegar esse escaneamento, a partir da foto, identificar isso aqui é uma porta, sei lá, um capitel dórico. E aí ela sabe que aquilo é um capitel dórico, sabe? E assim eu possa usar isso para colocar mais informações numa nuvem de pontos, por exemplo, ou qualquer outra finalidade. Qual o problema de um negócio como esse? Reconhecimento de imagem já é um troço que está muito fácil hoje, certo? Tem vários modelos de IA que fazem reconhecimento de imagem. Quando você vai fazer uma transferência bancária, muitos bancos digitais hoje pedem para você tirar uma foto sua. Ele faz um reconhecimento de imagem, certo? Então, o reconhecimento não é o problema. A técnica de reconhecer uma imagem não é o problema. O problema está na base de dados. Como é que eu vou ensinar uma IA dessa a reconhecer uma determinada arquitetura? Eu teria que expor ela a um conjunto muito grande de imagens daquela arquitetura. Aí beleza, porque tem foto de arquitetura histórica para todo canto. Certo, mas lembre que em cada cidade essas coisas mudam,
tá? O renascimento, a arquitetura renascentista na Itália não é exatamente igual a em Portugal, que também não é exatamente igual no Brasil. Tem elementos ali um pouco diferentes. Em macro, eu até consigo agrupar, mas quando eu vou para o detalhe já começa a ficar bem mais difícil. Então, daria para fazer? Dá. Só precisa de uma base de dados extensa para que ela entenda aquilo, que ela passe a identificar sozinha aquilo. E você tem que treiná-la. Aí usar as técnicas, usar programação e tal para treinar isso. Então, é possível, mas tem esse detalhe. Agora você imagina um determinado escritório. Diz assim: ah, eu vou usar agora IA para todos os meus projetos. Pô, beleza, bacana. Tu tens IA para fazer uma escola? Não, não tem, mas eu vou treinar ela. Aí chega um cara amanhã e pede assim: rapaz, eu quero uma escola, um projeto de uma escola. Não, peraí que eu vou treinar a minha IA para fazer tua escola. Amigo, pode aí botar meses e meses e meses e meses para te treinar um negócio desse. Não é assim no instalar de dedo, tá? Então, IAs prontas, plataformas prontas, podem ser muito úteis, dependendo do uso. Se você souber recortar muito bem recortado, pode ser extremamente útil, útil. Agora, você pode também treinar? Pode, mas saiba que isso vai levar um tempo, é uma coisa de médio e longo prazo. Se você for para o lado, uma vez treinado, é um potencial imenso, né? Te dá respostas em segundos. Por outro lado, o parâmetro design não tem essa parte de treinamento, você vai ter que programar e ele vai te dar umas respostas mais diretas para aquilo que você vai fazer. Claro, leva tempo também montar o algoritmo, não é da noite para o dia, mas leva, em termos financeiros, é infinitamente mais barato. Você fazer uma programação com as técnicas do parametric design do que fazer um treinamento de uma IA, tá? Então, leva muito mais tempo, você tem que ter uma equipe para isso, tem que ter conhecimento da área de programação e tal, não é da noite para o dia. Uma vez treinado, é um espetáculo, mas tem que vencer essa barreira, tá? Quanto mais dados, melhor. Aqui tem um gráfico de como foi a evolução do ChatGPT em termos de dados. O 4 tem 1 trilhão de parâmetros. Imagina que loucura. O 1 tinha 117 milhões. E já era uma maluquice, né? Então, já estou falando aqui do 5, tem o 440, eu acho que é o nome dele, que já é também um espetáculo, já faz muita coisa. Então, a cada dia isso está, né, aumentando muito, mas sempre precisando de mais dados, mais dados, mais dados. Gera até um outro problema que não cabe aqui a gente falar, que é de conteúdo recursivo. Para analisar bem isso, é interessante você pensar no desempenho que você quer ter com aquela ferramenta, onde que ela vai ser aplicada, em que meio ambiente ela vai ser aplicada, quem vai mexer, quem serão os atuadores ou os usuários daquilo. Aquilo será feito como, né, com quais mecanismos. Então, tentando responder essas perguntas, tu vai direcionando como usar algumas dessas ferramentas. E aqui eu trouxe, de novo, para encerrar, 2 exemplos. Um com IA e outro só com Parametric Design. Para que vocês percebam o quão poderosos são as duas. Isso aqui é um grupo do nosso curso, ex-alunos do nosso curso de desenho paramétrico, o Lucas, o Otávio, a Letícia e o Daniel. E esse aqui é o trabalho final deles, do curso, tá? Então, nosso curso de Parametric Design, de Design Paramétrico e Programação Visual para BIM, tá? Então, o que que eles fizeram? Utilizando recursos de programação, nesse caso em Grasshopper, vocês estão a ver aqui embaixo, é a tela do Grasshopper, tá? Ao utilizar esses recursos, eles começaram a fazer a lógica da modelagem do edifício que eles queriam. E o edifício que eles queriam tinha que fazer essa torção. Então, eles foram criar um algoritmo que botava as lajes, botava as paredes, botava o guarda-corpo, tá? Fazia ponto a ponto, os pilares, ponto a ponto. Isso aí é um
uma visão prévia, né, do modelo. E quando eles, então, avançaram nesse módulo, nesse algoritmo, né, eles conseguiram gerar o edifício inteiro a partir apenas dos algoritmos. E o edifício ficou assim, como vocês estão vendo aí na tela. Desde essa trama aí que vocês estão olhando, que muda de tamanho e tal, tudo isso foi por programação, não foi modelado direto, tá? O edifício inteiro foi usando técnica de design paramétrico, ok? Nada de IA, zero IA, certo? Agora, esta aqui é uma outra plataforma chamada de Architectures. Aqui a gente define onde o objeto vai ficar, define algumas características do prédio. Aqui algumas características do prédio. Você vai definindo. Você define as características do apartamento em si, tá? Você vai definindo uma série de coisas e quando termina de fazer isso, ele então começa a gerar para você o projeto. Isso aqui é ele gerando o projeto. E ele faz arquitetura, estrutura, instalações. Nesse caso, tem uma IA por trás, que gera relatórios, que consegue gerar para você, inclusive, alternativas, se você quiser. Muda algumas coisas e tem alternativas daquele mesmo projeto. Isso é feito com uma IA específica, dentro dessa plataforma, para fins de estudo, tá? Então, caminhos completamente diferentes em termos computacionais. Desculpa, acho só que eu saí aqui do compartilhamento. Deixe-me só voltar. Caminhos diferentes do ponto de vista computacional, mas voltando à pergunta inicial, qual das duas então é melhor? Depois dessa explanação toda, desse vai e vem, desse vucu-vucu, qual que é melhor? E a resposta é simples. Para você, as duas são boas, certo? Agora, para o projeto em questão, depende. Se eu vou fazer uma coisa muito específica, preciso de um controle, preciso ter ali um, uma resposta onde eu possa minimamente fazer um ajuste, é muito melhor que você tenha técnicas ligadas ao design paramétrico. Não, eu quero explorar soluções, eu quero que isso aqui ele faça para mim um layout diferente a cada input que eu der. De repente, o caminho para você ir para uma IA. Certo? Então, dependendo do projeto, você pode até ter as duas técnicas aplicadas. Não há problema nenhum. Como? Imagina que eu quero fazer uma distribuição de layout só dando alguns inputs. Não quero modelar nada, não quero nem fazer algoritmo. Posso usar uma IA que faça essa distribuição. Existe, tá? No mercado é fácil de encontrar. Então, vai lá, ela faz uma distribuição para ti. Pá, mas agora eu já tenho essa distribuição do prédio. Eu queria botar aqui uns brises que mudasse de acordo com a pintura de Van Gogh. Pronto, eu posso usar um parametric design, onde essa imagem pode ser a base para a mudança de forma. É possível. E aquilo ali, então, vai se moldar a algumas características daquela imagem. Então, eu posso ter em um mesmo projeto as duas técnicas aplicadas, não há problema nenhum. Então, para você, enquanto profissional, as duas são úteis. A nossa sugestão, em termos de qual curso, os dois são importantes, são complementares. Se me permitir até uma dica, começa pelo Parametric Design, depois vai para o IA. Porque você ganha o mindset da programação no Parametric Design, que quando você vai para a IA, você já está muito mais maduro, computacionalmente falando, para utilizar esses recursos.
Muitíssimo obrigado, gente. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, Rogério. Acho que foi muito interessante. Você tocou nos pontos que geralmente a gente tem muitas dúvidas e a gente tem aqui, entraram umas 5, 6 perguntinhas. Vamos ver se dá tempo de responder todas. O Antônio Pimentel está perguntando se o paramétrico de desenho paramétrico é um software ou uma IA generativa. Não, o desenho paramétrico ele é uma metodologia, uma técnica, uma forma de fazer, certo? Não há um software, desenho paramétrico, não é isso, tá? Esta forma de fazer, essa metodologia, onde eu uso algoritmos para gerar modelos, para gerar design, né, soluções, que eu chamo então de desenho paramétrico. Ah, eu utilizo alguns softwares para isso, aí é outra coisa, certo? Eu utilizo, por exemplo, o Grasshopper, utilizo o Dynamo, utilizo o Python dentro do Dynamo, dentro do Grasshopper, para que isso se concretize. Mas não é que o Grasshopper ou o Dynamo sejam desenho paramétrico, eles são usados para este fim, tá? Certo. E temos aqui o Eric, sou arquiteto em Portugal. Qual dos dois cursos pode ser mais impactante em termos de diferenciação e valorização para o mercado de trabalho, em Portugal e no restante da Europa? Beleza. Eric, eu diria que, sinceramente, os dois, tá? Eu estou também aqui em Portugal e já há uma procura muito boa para pessoas que dominam programação, tá? Dentro da nossa área de arquitetura. E dentro do contexto de programação, não é uma programação qualquer, né? Não é assim, eu sei a Visual Basic. Tá, mas tu vai usar isso para quê? Certo? Normalmente é uma programação muito ligada ao contexto de projeto e tarará, tarará. E aí entra o Parametric Design, né? O curso de Parametric Design. Agora, em virtude do hype da IA, já começa a aparecer também algumas demandas para que você use essas IAs para fins também de gerenciamento de projeto, para ajudar na tomada de decisão, para uma série de coisas. Então, eu realmente diria que os dois são fundamentais, seguindo essa lógica, talvez, de começar por um, né, pelo Parametric Design, e depois migrar para o de IA. Se já souber Parametric Design, já vai direto para o IA. Certo. E o Edler Oliveira pergunta: no caso do desenho do generativo, podemos considerar que os algoritmos de busca, como os algoritmos evolutivos, são ferramentas de IA? Não necessariamente. A lógica por trás deles é um pouco mais conhecida. Os métodos de IA, eles são, a gente brinca dizendo que é uma caixa preta, você não sabe que loucura de cálculo está sendo feito ali. É, já os de algoritmos evolutivos, eles são mais claros o funcionamento. Você tem um elemento tentando simplificar ao máximo, tá? Você tem um elemento de referência, um parâmetro de referência. A geração feita pelo Generative Design gera objetos. Ele compara este parâmetro que você travou como referência com estas soluções. Ele pega, separa os dois melhores daquela e gera uma nova geração de formas com base nessas que foram os dois melhores. Por isso até que o nome é evolutivo, vem da evolução do Darwin. Então ele vai fazendo várias gerações e vai melhorando, portanto, a cada nova geração, porque todas elas foram baseadas já em soluções melhores. As IAs, por outro caminho, elas passam por um processo. Aí, resta saber de qual IA a gente está falando, tá bem? Então vamos colocar dentro do contexto generativo. As IAs generativas passam um processo de treinamento, onde eu digo para ela quais são as soluções possíveis e quais aquelas que são, de repente, que atendam aos meus critérios. E ela então vai gerar alguma coisa que atendam matematicamente, estatisticamente, a esses critérios.
Então, é um pouquinho diferente, não precisa fazer essa recorrência de gerações para chegar lá. O caminho vai muito mais pela estatística do que necessariamente com essa separação, que é um pouco mais óbvia do que a outra. Certo. E o Antônio tem uma pergunta aqui: é possível aplicar esse processo para detalhamento de armadura em detalhamento estrutural? Não sei se ele estava Sim, falando do desenho paramétrico. sim, sim. Se for desenho para metros, é possível. Eu conheço até um amigo que já fez alguma coisa nessa linha, de não só para fazer o detalhamento da estrutura, mas até para fazer a distribuição dos elementos estruturais, e tal. É possível. No exemplo que eu mostrei, os nossos alunos fizeram o lançamento de pilares. Eles não botaram viga, botaram os pilares, botaram eh, as lajes e tal, mas por uma questão de tempo. Mas que se eles quisessem fazer viga, eles já tinham know-how suficiente para fazer. Mas sim, é possível. Saber como você vai dar esses inputs de, vamos dizer assim, com base nos cálculos, quais os critérios que o teu algoritmo vai usar para fazer essa distribuição da armadura. Aí entra de novo, sem o profissional, esquece, né? O cara tem que saber fazer isso. Ele não vai achar ali um botão mágico que vai fazer. Ele tem que saber fazer para que ele configure lá esse algoritmo dele para fazer isso. Certo. E o Diego Mota, ele quer saber se conseguimos fazer nos estacionamentos regras para não locar estacionamento em lugares com grandes cortes e aterros. Consegui. É possível, sim, basta que dentro da tua lógica você acrescente também a verificação com relação à terraplanagem, etc. É possível, tá? Acrescenta aqui um grau de dificuldade, sim, mas é possível, não tem problema. Dá para se fazer um estudo, porque o que ele vai fazer, em resumo, é testar se aquela inserção lá, que vai ter que ser plana, ao ser recortada, eu tenho um valor. Se ela vai estar maior ou menor do que um determinado valor de parâmetro que eu dê. Assim, ó, quando ultrapassar tantos metros cúbicos, diga que não. E aí, ao botar lá, ultrapassou tanto, ele, não, aqui não dá, aí pula. Entendeu? Então, deu para resolver matematicamente, se resolve em termos de programação. A Laura Grover, ela quer saber se no curso de IA é apresentado como criar um IA, uma inteligência artificial específica para um tipo de projeto ou apenas se E as ensina como existentes. utilizar ferramentas de IA existentes hoje. Então, pronto. O âmago do curso de IA nosso aqui, ele está muito mais com olhar nos gestores, não tanto nos desenvolvedores, certo? Embora você vai codar alguma coisa, você vai criar código de algumas coisas, sim, tá? Não com tanta densidade quanto poderia ser alguém que vai criar uma IA do zero. Mas sim. Por que que eu estou dizendo não tanta densidade? É porque se a gente vai chegar já com alguns códigos prontos, vai ensinar você a ler aquele código, a fazer algumas alterações e tudo. Por isso até que quando eu dizia, poxa, quem passar pelo paramétrico e depois chegar lá, vai chegar muito maduro, porque ele já passou pelo Python e tudo mais. Mas tudo bem, não passou, não tem galho, a gente tem curso de nivelamento em Python. Pronto. Perfeito. E Então é aproveitar. Ah, possível. perdão. Não, só Segue, ia segue, segue. completar que sim, é possível, mas o grande foco não é fazer especificamente cada uma a sua. Você vai aprender como treina, mas não necessariamente a gente vai se debruçar nesses treinamentos, tá? A fundo. Não dá tempo também. Certo, aproveitando o gancho da pergunta da Laura, o Edler pergunta que softwares ele precisa saber para fazer o curso de desenho paramétrico. Bem, para entrar no curso não precisa saber nenhum, tá bem? A gente ensina tudo aqui dentro. A gente tem alguns cursos de nivelamento antes de você entrar no curso, ou antes de começar as aulas, para que você possa ali se ambientalizar com o que a gente vai usar. Mas durante o curso, você vai ter contato com Rhino e o Grasshopper, porque roda dentro do Rhino. Vai ter contato com o Dynamo, que roda dentro do Revit. Ah, preciso saber Revit? Não necessariamente. Se souber,
ajuda, mas se não souber também, ninguém morre por isso. Vai fazer alguma coisa ali com o ArchiCAD, mas também não é grandes coisas, porque o foco vai estar no Grasshopper e no Dynamo e não nesses outros modeladores. Eles vão servir mais para receber a informação. E Python, vamos trabalhar dentro do Blender. E o IFC OpenShell fazendo uma ponte ali com o Bonsai, que é um plugin do Blender. Então, em resumo, esses são os softwares que a gente vê dentro do curso. Se ao chegar no curso você já souber alguma coisa de modelagem BIM, ajuda. Não que seja super indispensável, mas ajuda bastante. Certo. E para fechar, o Ronald tinha perguntado o nome do artigo que você citou no começo, que dizia dos 800 dias. Ah, do Silvio Meira, pronto. Ele escreveu para uma revista, agora eu tenho que sair caçando aqui no meu telefone, mas eu creio que se Silvio colocares Meira, se colocares no Google Silvio Meira IA 800 dias, você chega lá. a gente acha. Pergunta para o Gemini, ele vai te ajudar. Ai, perfeito. Entrou uma última pergunta. É possível fazer o curso à distância? Estou na África e Angola. Os nossos cursos Sim, todos sempre foram à distância, desde quando começou a Ziggurat, há 20 e tantos anos atrás. Tá? Todos são online. Então, nós somos exatamente. expert em cursos online. Exatamente. Então, acho que é isso. Alguma conclusão, Rogério? Bem, primeiro agradecer pelo convite, né? Agradecer a Ziggurat pelo convite, estamos aqui. Dizer a vocês que estou completamente à disposição, tá aqui meus links aqui ao lado. Convido quem quiser também se acompanhar lá o canal, que é um podcast sobre esses temas todos. Tem muita coisa lá sobre IA, tem muita coisa sobre Parameter Design, sobre BIM, que está aqui o link, é youtube.com/Rogério Lima-BIMverso. Dizer a vocês que a gente está com esta turma aberta, esperando vocês de braços abertos. Se informem, fale aqui com o pessoal das admissões. A gente tem, assim, o maior prazer em recebê-los e também tirar dúvidas quem quiser, certo? E vamos lá, eu estarei com vocês nos dois cursos, para quem quiser fazer a inscrição, tanto um quanto o outro. Se pintar saudade, eu vou estar tanto em um quanto o outro. Perfeito. Ótimo, foi muito boa essa masterclass. Eu que agradeço a sua participação, como sempre, e o seu conhecimento. Eu também aprendi muita coisa e espero que todo mundo tenha gostado. E obrigada por ficarem com a gente até o final. Até a próxima. Tchau, Até. Rogério. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.